Bom, galera, acho que eu vou começar aqui com vocês, pra gente não atrasar, 5 minutinhos aí. Vou começar aqui. Já comecei a gravação, tá? Podem ficar sossegados. Aí qualquer coisa é só vocês me chamarem, beleza? Seguinte, meus amores, aula passada eu vi com vocês a parte de potenciação, né? E aí no finalzinho da aula eu vi com vocês a equação exponencial. E aí eu dei apenas um exemplo, né? Sendo que a gente pode ver mais alguns exemplos dentro desse tema, tá bom? Então a ideia da nossa aula é terminar com vocês a equação exponencial, que é da aula 13, e começar a aula 14 e a aula 15, que fala sobre logaritmos, tá bom? E aí na semana que vem, fazer o gráfico com vocês, tanto da função exponencial, como da função logaritmo, tá? Então vou começar aqui, ó, mostrando um exemplo simples, parecido com o que eu fiz com vocês na última aula. Então vou chamar aqui de exemplo 1. Então vamos lembrar aqui o que seria uma equação exponencial. É quando a nossa incógnita, o x normalmente, que é o que a gente usa, né? Ele aparece no expoente da potência. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado à expressão x mais 1. E isso, por exemplo, eu posso dizer que é igual a 8, certo? E aí eu tenho que descobrir o valor do x ali. Então o que eu vou fazer? Sempre que tiver uma equação exponencial, o ideal é a gente deixar sempre na mesma base. Então esse 8 eu vou fatorar e vou escrever ele na base 2. Então vem aqui no cantinho, ó, o 8 dividido por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então eu posso dizer que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então eu posso substituir o 8 aqui por 2 elevado ao cubo. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a cubo, certo? Agora, como eles têm a mesma base, eu posso igualar os exponenciais. Então eu posso dizer que x mais 1 é igual a 3. Então vou dizer aqui embaixo que x mais 1 é igual a 3. Sendo assim, o x ele vai ser igual a 3 menos 1. Então o x ele vai ser igual a 2. Então a nossa solução nesse caso aqui vai ser 2. Tudo bem? Então, a equação exponencial a gente tem que fazer assim, um dos tipos dela, né? Que é igualar a base, beleza? E aí eu vou colocar outros exemplos aqui pra gente treinar até mesmo o que a gente viu na aula passada, né? Então, eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Exemplo 2, 3, 4, pra gente treinar o que a gente aprendeu na aula passada. Eu vou só apagar aqui, ó. Isso daqui você sempre pode fazer no cantinho, tá bom? Eu fiz aqui com vocês só pra gente lembrar. Não necessariamente só na apostila. Na apostila eu já vou fazer com vocês. Aí, Santos, eu escrevo qual que é a página. Beleza? Eu não vou fazer muitos exemplos, até porque na apostila tem bastante também. Tá? Olha lá, exemplo 2. No exemplo 2, pessoal, vou pegar aqui, ó, e vou pegar uma equação exponencial assim. 1/3 elevado a x
E isso daqui é igual a 81, certo? O 81 a gente vai fatorar e vocês vão ver que ele vai ficar na base de 3, porque 81 é divisível por 3, né? 81, vamos fatorar aqui, ó. Dá para dividir por 3 porque a soma dos algarismos dá 9, e 9 é divisível por 3. Então 81 dividido por 3 vai dar 27, dividido por 3 vai dar 9, dividido por 3 vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Então 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, ó, desse lado aqui, o 81, eu posso colocar 3 elevado a 4. Então está na base 3. Aqui a base da minha potência é 1/3. E aí vocês lembram da aula passada o que a gente faz para inverter, né? Eu quero inverter, eu quero pegar o inverso de 1/3, que seria 3 sobre 1. Para você inverter, você tem que mudar o sinal do expoente. Então 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1. Ou no caso aqui, como está elevado a x, eu posso colocar até direto, que é 3 elevado a menos x. Porque aí, ó, vamos lembrar dessa regrinha aqui, ó. Se eu tenho 2/5 elevado a um número negativo, menos 3, por exemplo, eu inverto, que vai ficar 5/2, e aí o expoente que era negativo, ele vai ficar positivo. A gente viu isso na aula passada. Então toda vez que você inverter, você troca o sinal. Toda vez que você inverter a base, você troca o sinal do expoente da potência, certo? Então isso daí você pode fazer até direto, como eu fiz ali. Então vou deletar essa parte aqui que a gente fez, para a gente resolver agora a equação mesmo. Então vai ficar aqui 3 elevado a menos x é igual a 3 elevado a 4, então eu posso igualar dizendo que 3 elevado a x é igual, que menos x, perdão, é igual a 4. Posso multiplicar aqui por menos 1, então eu vou descobrir que o x vai ser igual a menos 4. Então a nossa solução vai ser menos 4. Lembrando sempre que eu estou trabalhando aqui com vocês com o conjunto dos reais, tá bom? Vou passar para dar mais um exemplo, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Vamos lá. Exemplo 3. Pode vir assim também, ó. A raiz quadrada de 2 elevado a x, e isso é igual a, por exemplo, 64, certo? O que a gente vai fazer? Tem que deixar tudo numa base só. O 64 a gente vai fatorar, tá? Então, fazendo a fatoração, eu já vou falar direto para vocês. Vai dar 64 na base 2, vai dar 2 elevado a 6, certo? É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. E lembra que raiz quadrada é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Lembra disso? Porque a gente aprendeu na aula passada uma regrinha para expoente que é fracionário, né?
Então, se eu tenho, por exemplo, 2, ou vamos generalizar, né, para qualquer base. Se eu tenho A elevado a N dividido por M, isso daqui é o que? É a raiz de A, o de cima vai aqui dentro e o de baixo vai ser o índice da raiz. Então vai ser a raiz de M, né? O índice dela vai ser o de baixo, que é o M, de A elevado a N. Então, no caso nosso aqui, vamos lembrar que a raiz quadrada, ela é de índice 2. E 2, quando não aparece nada, é que ele está elevado a 1. Então, a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui, ó, lembra dessa propriedade aqui, ó, potência de potência. Então, vai ser 2 elevado a meio vezes x igual a 2 elevado a 6. Então, eu vou pegar meio vezes x e vou igualar a 6. Esse 2 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, o x, ele vai ser igual a 12. Então, a gente vai ter aqui que o x é igual a 12. Então, a nossa solução, ela vai ser 12. Tudo bem? Então, ó, isso daqui são alguns exemplos que a gente tem de equação exponencial. E o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é quando aparece uma equação exponencial com soma e subtração ali das potências. Que a gente não aprendeu nenhuma regrinha de soma e subtração. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Então, o exemplo 4, eu vou colocar essa equação aqui para a gente. Ó. Eu vou colocar 4 elevado a x menos 2 elevado a x, certo? Igual, por exemplo, a 12. Olha lá. Nesse caso, se a gente fatorar o 12, não dá na potência de base 2. O 12 vai ser 2 ao quadrado vezes 3, então nem adianta fatorar. O que a gente vai fazer nesse tipo de expressão aqui, galera? Ó, o que a gente sabe? A gente sabe que 4, que é esse carinha aqui, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu posso escrever o 4 como 2 ao quadrado. Mister. Pois não. O Tobias mandou... Tá querendo entrar. É. Valeu. Obrigado. Eu não escutei. Obrigadão, galera. Valeu mesmo. Então, ó, no lugar do 4, eu vou colocar 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? E aí, elevado a x. Menos 2 elevado a x. E aí, eu vou deixar 12 aqui por enquanto. Aí, olha, o que eu vou fazer? Presta bastante atenção. Eu vou trocar a posição do 2 aqui com o x. Eu só vou trocar a posição deles. Porque 2 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x ao quadrado. Dá na mesma. Só vou trocar a posição, aí vocês vão entender por quê. Aí vai ficar assim, ó. 2 elevado a x e isso elevado ao quadrado menos 2 elevado a x e isso é igual a 12. Por que você fez isso, Bisteca? É uma técnica que a gente vai fazer de substituição agora. Ó. Percebam, meus amores, que aqui aparece o 2 elevado a x e aqui também, ó, aparece o 2 elevado a x. Então, ó, esse cara sempre vai dar a dica para você de como você tem que deixar. Tá certo? Aqui eu tenho, ó, 2 elevado a x e aqui eu também tenho 2 elevado a x. Então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse 2 elevado a x por uma outra letra. Eu vou pegar aqui, ó, o 2 elevado a x e vou substituir ele, por exemplo, por y. Vou substituir o 2 elevado a x por y. E aí a minha expressão ela vai ficar assim, ó. No lugar desse 2 elevado a x, eu vou colocar y. Então vai ficar y
ao quadrado, menos, no lugar desse 2 elevado a x, eu também vou colocar y. E aí eu vou só puxar esse 12 para cá, ó. Vai ficar menos 12. Isso daqui é uma equação de segundo grau, olha lá, ó. Uma equaçãozinha de segundo grau que a gente sabe resolver. E aí a gente vai determinar, não o valor do x, a gente vai determinar primeiro o valor do y. E aí depois a gente volta aqui para determinar o valor do x, certo? Nessa equaçãozinha, ó, o a é 1, o b é menos 1 e o c vale menos 12. Então o delta ele vai ser, ó, b ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o 12 negativo ali, né? O menos 12, que é o c. Então o delta ele vai ser 1, e aqui vai dar um produto, ó, de um número positivo, vai dar mais 48. Então o delta ele vai ser igual a 49, beleza? E aí eu vou descobrir aqui o valor do y, ó. O y ele vai ser menos b, então como b é menos 1, menos o menos 1 vai dar mais 1, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes a. Como a é 1, vai dar 2. Então eu vou achar dois valores para o y, ó. O y' ele vai ser 1 mais 7, 8, dividido por 2, que vai dar 4. E o y duas linhas, ele vai ser 1 menos 7 menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, ó, a gente descobriu dois valores para o y. O y ele pode ser 4, o y ele pode ser menos 3. Só que eu não quero o y, eu quero descobrir o valor do x. E aí, o que a gente tinha dito? Que o y é 2 elevado a x. Então eu vou voltar aqui, ó, no lugar do y', eu vou voltar com 2 elevado a x, e aí eu vou igualar a 4 para descobrir. E aí aqui eu descubro o valor do x, ó. Vai ficar 2 elevado a x igual 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então a primeira solução é x igual a 2. Essa é a primeira solução de verdade. X igual a 2. E na outra também vou fazer a mesma coisa, ó. No lugar desse y, eu vou colocar 2 elevado a x igual a menos 3. Aqui vai ser impossível, ó, porque não tem como fazer um valor, né, no lugar do x, que 2 elevado a ele seja igual a menos 3. Então isso daqui é impossível, isso daqui não existe. Então não tem solução aqui, ó. Vou falar que aqui sem solução. Certo? Então a nossa solução ela vai ser única. Ela vai ser 2. E aí a gente tem esse exemplinho aí. Tudo bem? E assim eu termino com vocês de verdade agora a aula 13. A aula 13 a gente terminou. Eu só quero fazer os exercícios com vocês. Aí eu vou pedir para vocês pegarem a apostila aí e abrirem comigo aí na página 12, tá? Tá tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Obrigado, tudo certinho. Então vamos lá, ó.
Então agora sim, Santos, olha lá, ó. Quem tá aí com o livro 2, né? Página 12. Aí tem 2 exercícios aí pra gente fazer, ver se eu tô correto. No primeiro ele fala assim: sendo P, aí ele fala o valor do P, que é igual a 2 elevado a 2016, obtenha, na letra A, ele quer o sucessor de P. O que seria o sucessor? Seria o próximo número. Então, por exemplo, ó, só para vocês entenderem, se eu tenho aqui o 5, o sucessor do 5 seria o 6. Ou seja, se eu tenho o 7, o sucessor do 7 seria o 8. Para você descobrir qual é o sucessor, você tem que somar 1. Então, se eu tenho o x, o sucessor do x seria o x mais 1. Olha lá, por quê? O que é o 6? O 6 é 5 mais 1. O que é o 8? O 8 é 7 mais 1. E sempre que eu somo uma unidade a um número, eu vou descobrir o seu sucessor. Então, o sucessor do P, o que seria? 2 elevado a 2016, que é o P, mais 1. Certo? E sem crise, acabou. Esse daí é o sucessor do P. Tá certo? Letra B. Na letra B, ele quer que você calcule o dobro de P. O que é fazer o dobro? Dobro é multiplicar por 2. Então, vou pegar o 2016 e vou pegar esse valor e vou multiplicar 2 a ele. E aí, galera, aqui a gente pode usar a regrinha de multiplicação de potência de mesma base. Lembra que esse 2 aqui, apesar de não aparecer nada, ele está elevado a 1, porque todo número está elevado a 1. E aí, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é o 2. Olha lá, ó, conserva a base, que é o 2, e soma os expoentes. Então, o dobro de 2016 seria 2 elevado a 2016, perdão, seria 2 elevado a 2017. Esse que é o dobro de P. Certo? Na letra C, pois não. Eu não entendi a primeira. A primeira, ele quer o sucessor. Sucessor é um número que vem depois. Sucessor, então, por exemplo, se eu tenho 359, qual é o próximo número, Santos? 360. Isso é o sucessor. O que você fez para descobrir? Então, é que eu só estava dando exemplo. Por exemplo, se eu tenho 5, quem é o sucessor do 5? 6, entendeu? Olha lá, ó, como é que você faz para descobrir o sucessor? Para você descobrir o 360, você pega o 359 e soma 1. Toda vez que você somar 1, você descobre o sucessor do número. Beleza? Valeu. De nada. Isso aí, galera. Letra C. Ele quer que você diga o quadrado de P. Então, o quadrado de P é pegar o P e elevar ao quadrado. Então, a gente vai pegar o P, que é 2 elevado a 2016, e elevar ao quadrado. E aí, é a potência de potência que eu expliquei para vocês na aula passada. Você vai pegar a potência, que é o 2016, e vai multiplicar 2. Então, vai ser 2 elevado a 2016 vezes 2. Então, isso daqui vai ser 2 elevado
a 4.032. Então 4.032 seria a resposta. Tudo bem? Letra D. Ele pede a metade. Então, qual seria a metade de P? É pegar o P e dividir por 2. A metade de P é pegar o P e dividir por 2. Eu vou pegar o 2 elevado a 2016 e vou dividir por 2. E aí eu vou usar a regrinha de divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Lembra que aqui é 1, né? Então, a metade de P é 2 elevado a 2015. Beleza? E na letra E e última aí desse exercício 1, ele pede a raiz quadrada de P. Vou escrever assim, ó. Ele quer a raiz quadrada de P. Certo? Ele quer tirar a raiz quadrada de P. Então, ele vai fazer o seguinte. Pegar o 2000, o 2 elevado a 2016. Acho que eu estou com 2016 na cabeça. E vamos tirar a raiz quadrada dele. Eu já falei sobre isso na aula hoje, né? Como é que a gente transforma isso daqui numa potência? Isso aqui vai virar uma potência de base de expoente fracionário, né? Porque aqui, ó, o índice da raiz quadrada é 2. E aí eu posso dizer que isso é 2 elevado a 2016 dividido por 2. O de cima, né, vai ser o de dentro e o de baixo vai ser o de fora. Sempre é o de dentro dividido pelo de fora. Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 1008. A metade de 2016 seria 1008. Certo? Então, esse daí é o item A, B, C, D e E, né? O exercício de item 1 aí. Esteca. Pois não. Por que na letra D não deu 2 elevado a 1008? Porque ele não quer a metade do expoente, ele quer a metade do P. A gente vai pegar o P, ó, vai pegar o P e vai dividir o P por 2. E aí dividir por 2 é fazer isso, ó, o P é tudo isso daqui, Santos. 2 elevado a 2016, e aí eu estou dividindo por 2, desculpa. E aí lembra na aula passada que a gente estudou essa propriedade, ó, A elevado a M de Mateus. E aí eu tenho dividido por A elevado a N de navio. O que é isso? É A elevado a M menos N. Quando você vai dividir um cara por 2 e eles têm a mesma base, ó, a base deles são iguais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes, porque aqui vai ter 1. Por isso que eu não vou dividir só o 2016 por 2. Eu tenho que dividir tudo. E quando eu divido tudo, eu tenho que fazer desse jeitinho. Ah, sim, entendi. Beleza? Se for de base diferente. Aí, se for base diferente, você não tem como dividir. Você teria que resolver a potência de cima pela de baixo. Por exemplo, se o cara pede para você a metade de 3/4. Você não pode dizer que é 3 elevado ao quadrado, tá errado. O que você teria que fazer quando a base é diferente? Você vai pegar o 3/4, 3 elevado a 4 vai dar 81. E aí depois que você resolveu a potência, aí que você divide. 81 dividido por 2 vai dar 40,5. Tá? Você só vai fazer a subtração dos expoentes se for de mesma base. E quando não for a mesma base, você calcula o numerador e depois divide o resultado pelo denominador. Beleza, valeu. Nada.
Vamos lá então para o exercício 2. Galera, rapidinho, deixa eu fechar esse programa, esperar vocês copiarem. Eu abrir de novo para ver se dá uma pausada nesse lagzinho aqui. Toda vez que eu uso o OBS aqui para poder gravar a aula, dá um lagzinho, né? Acho que não vai adiantar, então vamos tocar o... Então vamos lá para o exercício 2. Olha lá, ó. Obtenha em R, então significa que o resultado é dentro dos reais, o conjunto solução em cada caso. Então na letra A ele quer a solução da equação 2 elevado a x igual a 16, certo? Então ó, a gente já aprendeu isso. Vamos pegar o 16 e fatorar. Aí galera, vocês têm que treinar bastante, tá? 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Porque se você pega o 16 aqui, ó, e divide por 2, vai dar 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1, certo? Ela deu 1, 2, 3, 4. Então é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então vai ficar desse jeito. Então se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, significa que o x ele vai ser igual a 4. Então a nossa solução é 4. Beleza? Essa daqui é a letra A. Na letra B, toma cuidado com ela, porque tá assim, ó. 2 elevado a x igual a 1. Sempre que tiver assim igual a 1, lembra que qualquer número elevado a 0 dá 1. Lembra dessa propriedadezinha, ó. A elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Nesse caso, como a minha base é 2, eu vou substituir o A por 2. Então vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. Certo? Então, nesse caso, o meu x ele vai ser igual a 0. Então, a solução dessa equação é 0. Tudo bem? Lembra que para dar 1, né? Qualquer potência para dar 1 significa que o expoente dá 0. É outra coisa que você pode guardar também, ó, você já pode fazer direto. Como o resultado da potência deu 1, lembra que esse expoente obrigatoriamente tem que ser 0. Você já pode fazer direto também, tá? Letra C. Na letra C, ele tá assim, ó. Não confunda a letra C com a letra B. 2 elevado a x igual a 0. Isso daqui é impossível. Dentro do conjunto dos reais, não tem valor que eu eleve aqui o x, né? Que eu eleve o 2 a ele, que substitua no lugar do x, que dê a potência igual a 0. Certinho? 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 vai dar 2, 2 elevado a um número positivo sempre vai dar maior que 2, e 2 elevado a um número negativo vai dar fração. Então isso daqui não tem como, isso daqui é impossível. Então o conjunto de solução vai ser vazio. Certinho? E na letra D tá assim, ó. 4 elevado a x igual a 7 que multiplica 2 elevado a x mais 8. É aquele último caso que eu dei de exemplo para vocês. Ó, vamos transformar aqui o 4 em potência de 2. Então, no lugar do 4, a gente vai colocar 2 ao quadrado e elevado a x igual a 7 vezes 2 elevado a x mais 8. E aí, aqui que eu estava falando para vocês, ó.
Como aqui eu tenho 2 elevado a x, é por isso que eu faço essa troca do 2 e do x aqui em cima. Por isso que eu vou fazer essa troca ali, tá? Por isso que eu vou colocar o x para dentro e colocar o 2 ali para fora. Tudo bem? Porque aí eu vou ficar 2 elevado a x nas duas expressões ali. Então aqui no lugar de 2 ao quadrado elevado a x, eu vou colocar 2 elevado a x ao quadrado, que dá na mesma, é igual a 7 vezes 2 elevado a x mais 8. E aí é aquela técnica de substituição que eu ensinei para vocês. No lugar de 2 elevado a x, vamos substituir por y. Então a expressão ela vai ficar assim, ó. No lugar desse 2 elevado a x, eu vou colocar y. Então vai ficar y ao quadrado igual a 7 vezes y mais 8. E aí, ó, eu vou jogar todo mundo para o lado esquerdo para montar a minha equação do segundo grau. Então vai ficar y ao quadrado menos 7y menos 8 igual a 0. E aí, calcular o delta, tudo mais como vocês estão acostumados. O delta vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes menos 8, que é o C. Então, o delta ele é igual a 49 mais 32. Então, o delta ele vai ser 81. 49 mais 32, 81. Então, o valor do y ele vai ser 7, que é menos b, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 2, certo? E aí vamos ter dois valores para o y. Y' vai ser 7 mais 9, 16. Dividido por 2, 8. 7 menos 9, aqui no y duas linhas, vai dar menos 2. Dividido por 2, vai dar menos 1. Tá certo? Então a solução não acabou. Por quê? Ó, a gente descobriu o valor do y. O y ele pode ser 8 ou o y ele pode ser menos 1. E aí a gente volta com o x no lugar dele. Ó. A gente vai colocar no lugar do y o 2 elevado a x. Então 2 elevado a x pode ser 8. Daqui, galera, o 8, a fatoração dele é daqui para lá. Ó. Ele tem 1, 2, 3. 2. É a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo. Então a gente vai descobrir a primeira solução, que é x igual a 3. Certo? E aqui a gente vai colocar 2 elevado a x também no lugar do y. Ó. 2 elevado a x é igual a menos 1. E aqui vai dar impossível, galera. Por quê? Ó, aqui na letra B a gente aprendeu que 2 elevado a 0 dá 1. Mas para dar menos 1 é impossível. Não tem como. Então, aqui não vai ter solução. Ó. Sem solução. Certinho? Então, a nossa solução na última questão, na letra D, é 3. Então, as soluções são 4, 0, vazio e na última 3. E é assim a gente encerra a aula 13, tá? E vamos ver o que a gente consegue fazer dentro do tempo que a gente tem hoje. A aula 14 e a aula 15, que é sobre logaritmo. Bom?
Verdade, Lucas. Bem lembrado. Era o exercício 4 da página 10. Ligadão mesmo, Lucas. Então, ó. Ele eu tenho a imagem aqui. É isso aí, tá? Obrigadão por lembrar, Lucas. Valeu mesmo. Na verdade, ele vai trabalhar com inequação exponencial, mas eu já vou fazer com vocês. Vocês já até tiveram uma ideia de potenciação. Porque aí a gente vai ver a inequação exponencial quando eu mostrar para vocês a função exponencial. Que aí, dada a função exponencial, eu consigo mostrar para vocês as inequações. Tá certinho? Mas vamos lá, o exercício 4 tem a ver com PG, tá, pessoal? Então vamos ler aqui para ver o que ele fala. Um alfabeto minimalista é constituído por apenas 2 símbolos, representados pelo asterisco aqui, né? E aqui a hashtag, a chavinha lá. Uma palavra de comprimento N, com N maior ou igual a 1, é formada por N escolhas sucessivas de um desses 2 símbolos. Por exemplo, hashtag é uma palavra de comprimento 1, aí ele põe lá hashtag, asterisco, asterisco, hashtag é uma palavra de comprimento 4. O N que ele está dizendo aqui é o número de letras que tem a palavra, tá bom? Então aqui é de comprimento 4, o número vamos dizer assim, tá? Usando esse alfabeto minimalista, quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas? Então vamos lá, na letra A vai usar um pouquinho de análise combinatória, tudo bem? Porque quando ele fala assim, ó, quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas, a gente tem palavras com N igual a 1, palavras com N igual a 2, com N igual a 3, com N igual a 4 ou com N igual a 5. Porque quando tem essas daqui são menores do que 6. E aí vamos lembrar aqui, ó. Para N igual a 1, o que significa isso, Bisteca? Olha aqui para mim. Significa que eu vou usar um símbolo só. Então quantas opções que eu tenho para colocar ali? Eu tenho ou o asterisco ou aqui ou a hashtag. Então eu vou ter 2 palavras com comprimento igual a 1. Certo? Só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui entre parênteses. Quais seriam as palavras? Seriam a palavra asterisco aqui, ó, ou a palavra hashtag. Certinho? Alguma dúvida nisso? Então eu tenho 2 palavras que eu posso formar. Com o comprimento 2, aí que vem a parte de exponencial, ó. A parte exponencial também. Quantos símbolos que eu posso usar na primeira? Eu tenho 2 possibilidades. Vem a parte de análise combinatória também que eu estava falando para vocês. Eu tenho 2 possibilidades na primeira. Quantas possibilidades eu tenho na segunda? 2 também. Porque aí, ó, eu posso ter a palavra, só para vocês entenderem isso. Eu posso ter asterisco com asterisco, asterisco com hashtag, ou hashtag com asterisco, ou eu posso
posso ter hashtag com hashtag. Então, as minhas possibilidades é 2 elevado a 2, certo? Que é 4. Nossa, agora tá um bug da hora, né? E aí, pessoal, sempre vai aumentar de 2 em 2, ó. N igual a 3, significa que eu tenho 3 palavras, ó. 1, 2, 3. Quantas possibilidades eu tenho na primeira? 2. Na segunda, 2. Na terceira, 2 também. Então eu vou ter 2 elevado ao cubo. Então eu vou ter aqui 8 possibilidades. Seria asterisco, 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 hashtag, hashtag, asterisco, asterisco, hashtag. Enfim, a gente não vai fazer todos porque isso não interessa pra gente. Com N igual a 4, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Então seria 2 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira e 2 para a quarta. Então aqui eu teria quantas possibilidades? 16. Certo? E N igual a 5 eu vou ter 2 para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a primeira, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta e 2 para a quinta, que daria 32. Se eu somar isso daqui, vai dar a resposta da letra A. Então, 32, vamos lá, 16 com mais 4, 20, 28, 30, 62. 30 mais 32 vai dar 62. Beleza? Então eu tenho 62 palavras formadas que são menores do que 6, né? Com comprimento menor do que 6. Aí na letra B, ele fala assim: qual é o menor valor de N para o qual é possível formar 1 milhão de palavras de tamanho igual ou menor ou igual a N? Então ele quer o número de palavras que pode ser formado aí igual ou menor do que N. Tá? A gente vai fazer soma de PG, pessoal, porque é o seguinte, que a gente vai ter a mesma coisa aqui, ó. A gente vai ter, com N igual a 1, eu tenho 2 possibilidades. Que seria o meu A1. Vou até escrever assim, para vocês entenderem. Então, o meu A1 seria o N igual a 1, que seria igual a 2 possibilidades. O meu A2 seriam 4 possibilidades. O meu A3 seriam 8 possibilidades. O meu A4 seriam 16. A gente viu que o A5, né? Aí até chegar lá no ANzão, que ele quer saber, certo? E a soma desses valores, que eu não sei quantos tem aqui, ó. Eu não sei quantas palavras tem no ANzão, certinho? Aí aqui, ó, se eu somar tudo isso, até o Nzão, isso tem que ser menor do que 1000. Deixa eu ver possível. Qual é o menor valor de N para o qual é possível formar 1 milhão de palavras de tamanho menor ou igual a N? 1 milhão. Não, isso daqui tem que ser maior ou igual a N. Perdão, não é menor. Porque tem que ser menor do que N. Então, para formar 1 milhão, tem que ser igual ou maior do que 1 milhão. Então, eu quero saber quanto que essa soma vai ser maior
ou igual a 1 milhão. No caso, tem que ser menor do que N. Parece que está indo devagar, mas é o bug aqui, viu? Olha lá, meia hora depois vai. Então eu tenho que ver a soma de PGE, a soma de N termos de PGE, que ela tem que ser maior ou igual a 1 milhão. Então aí a gente vai fazer esse valor aí. Vocês lembram qual que é a formulazinha de soma de PG? A soma dos finitos termos da PG? A soma de N termos da PGE, ela é o A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, aonde o A1 a gente sabe que é 2 e o Q a gente sabe também que é 2, porque vai de 2 em 2. Então vai ser 2 no lugar do A1 vezes 2 elevado a N menos 1 dividido por 2 menos 1. Aqui embaixo vai dar 1, graças a Deus. Então o que a gente vai ter ali em cima? Ó? Ali em cima a gente vai ter 2 que multiplica 2 elevado a N menos 1. E essa expressão, que é a soma de todos esses termos, ela tem que ser maior ou igual a 1 milhão. Tá certinho? Então eu vou igualar isso. Eu vou pegar essa expressão. Vou fazer até de azul aqui. Dois vezes 2 elevado a N menos 1 tem que ser maior ou igual a 1 milhão. Tá? E aí a gente tem que resolver essa inequação. Por isso que eu estava falando para vocês que é uma inequação do segundo grau. E aí a gente tem que resolver como é que vai ser esse esquema aí. Tudo bem? A gente pode usar até aquela técnica que eu acabei de fazer com vocês. Colocar aqui no lugar do 2 elevado a N y e tentar resolver esse esqueminha aí, tá? Então, galera, o que a gente tem que fazer? Eu vou copiar essa expressão, vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar 2 que multiplica 2 elevado a N menos 2 maior ou igual a 1 milhão. E aí a gente vai tentar resolver essa expressão. Eu vou passar o 2 que está subtraindo somando. E depois eu vou resolver essa expressão aqui, ó. Que a gente aprendeu que 2 vezes 2 elevado a N conserva a base e soma os expoentes. Vou pegar essa expressão. Continuar aqui. Então, ó, aqui a gente vai ter 2 elevado a N mais 1 maior ou igual. Esse 2 aqui que ele está subtraindo, ele vem para cá sobrando, somando. Então eu vou ter 1 milhão e 2. E agora eu tenho que descobrir qual o valor que eu tenho que levar o N para dar isso maior ou igual a 2. O que a gente aprendeu, por exemplo, de potência de 2? Guarda sempre essa, que 2 elevado a 10 é igual a 1000, só um, zerinho que eu quero ali, 1024. Certo? Então, só para você ter ideia, 1024 vezes 1024
1024, isso daqui vai dar quanto? Só para você ter uma ideinha aqui. Vamos fazer calculadora, lá, ó. 1024 vezes 1024. Isso daqui vai dar 1.048.576. Então, isso daqui vai dar 1.048.576. Bom. Que é maior do que 1.002.000. Então, a gente pode dizer que 2 elevado a n mais 1 é maior ou igual a 2 elevado a 20. Seria 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Porque 1024 seria 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Certo? Então, eu vou dizer aqui que 2 elevado a n mais 1 tem que ser maior ou igual a 2 elevado a 20. Por exemplo, eu estou substituindo 1.002 por 2 elevado a 20, porque como ele tem que ser maior que 1.002, 1.048.576 é maior do que 1.002. Certo? Então, isso daqui tem que ser maior que 2 elevado a 20. Então, o n mais 1, pensa comigo, para essa potência ser maior do que 2 elevado a 20, o n mais 1 tem que ser maior ou igual a 20. O n mais 1 ele tem que ser maior ou igual a 20. Então, o n ele tem que ser maior ou igual a 19. Então, 19 seria o valor ali limite que eu aceito. Então, como ele falou assim, qual é o valor do n? O n tem que ser qualquer número menor do que 19. Então, o valor de n é 19. Menor, maior ou igual a 19, como o último valor é 19, o limite que eu vou colocar aqui é n igual a 19. Vamos ao computador, por favor. Obrigado. Então, é somar desde da palavra que tem comprimento 1 até a palavra que tem comprimento 19. Aí eu vou ter maior do que 1 milhão. Sobrou 15 minutinhos pra gente falar de log. Mas tá bom, importante a gente entender. Ai, Deus.
Então valeu aí, Lucas. Obrigadão mesmo por lembrar, tá? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos entender o que seria o logaritmo, tá? A gente vai representar ele assim. É o log de A na base B, que é igual a x. Certinho? Primeira coisa que a gente tem que considerar. O A e o B, eles têm que ser números reais maior do que zero. Então o A, ele necessita ser maior do que zero. E o B também necessita ser maior que zero, com um agravante aqui, com um probleminha que a gente tem. O B, além de ser maior do que zero, ele não pode ser igual a 1. Tá certinho? O B, ele não pode ser 1. Ele tem que ser maior que zero. E apesar do B, ele ser maior do que zero, 1 ser maior do que zero, ele não pode ser 1. Tudo bem? Quem são esses caras aqui dentro do logaritmo? Esse carinha aqui, o A, ele é o logaritmando. Certo? E o B é o que a gente chama de base. E esse x aqui, que vai ser o resultado, ele que vai ser o valor do logaritmo. E qual seria a definição de logaritmo? É o seguinte: quando você tem um log de A na base B igual a x, a definição diz que B elevado a x tem que dar A. Esse B, que é a base, elevado a x tem que ser igual a A. B elevado a x tem que ser igual a A. E aí você vai descobrir o valor do x. Tudo bem? Então, o que é o log? O log é descobrir qual valor que eu tenho que elevar a base para ser igual ao logaritmando. É isso que é o logaritmo. Que valor que eu tenho que elevar a base para ser igual ao logaritmando. Então, exemplo, só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer. O cara pede para você descobrir qual é o log de 27 na base 3. Então, como é que eu faço, Bisteca, para descobrir isso? Você vai dizer que esse logaritmo tem um valor x. Então, você diz que 3 elevado a x tem que ser igual a 27. Que foi o que a gente acabou de aprender, galera.
Se 3 elevado a x tem que ser igual a 27, então 3 elevado a x, ele tem que ser igual a quanto? O que é 27 na base 3? 27 na base 3 é 3 elevado a 3. Então a gente vai descobrir que esse valor do x, ó, ele vai ser 3 aqui, ó. Então o que significa isso? Que o log de 27 na base 3 é igual a 3. Então a gente descobriu qual que é o valor do log de 27 na base 3. O log de 27 na base 3 é igual a 3. Um exemplo. Olha lá, ó, outro exemplo. Da definição ainda. Se eu quero calcular, por exemplo, o log de 16 na base raiz de 2. Nossa, senhor, mas tem base e raiz de 2. Uai, o que tem? Vamos lá, raiz de 2 é maior do que 1. Então você vai dizer que é x. E aí, como é que eu resolvo isso? Você sempre faz esse caminho da setinha, ó. Raiz de 2 elevado a x. Então você vai pegar a raiz de 2 e vai elevar a x. E raiz de 2 elevado a x tem que ser igual a 16. Então, ó, lembra que raiz de 2 a gente já estudou. É a mesma coisa que 2 elevado a meio. Vezes x, é elevado a x, perdão. E 16 é 2 elevado a 4. A gente acabou de ver. Por isso que se sabe potenciação, sabe logaritmo. Então, 2 elevado a meio vezes x vai ser igual a 2 elevado a 4. Então, ó, meio vezes x é igual a 4. Então, significa que o x vai ser igual a 8. Então, significa que o log de 16 na base raiz de 2 é igual a 8. E assim a gente calculou o log. Essa é a definição de logaritmo. O log o log de A na base B é igual a x. Então significa que B elevado a x é igual a A. Então não se esqueçam disso, ó. Olha lá. Log de A na base B igual a x. Então, B elevado a x tem que ser igual a A. Essa é a definição de logaritmo. Tudo bem? E aí, dessa definição, vem algumas consequências, tá? Consequências da definição, que a gente pode dizer assim. Tudo bem? Dá um tempinho para vocês copiarem. Meu cérebro sem fumaça já. Não, mas não vai sair fumaça, aqui é fácil. Vou dar outro exemplo, você vai fazer junto comigo. Ó. Olha lá, Santos, faz comigo, hein? Exemplo 3 já. O log. Vamos pensar no número aqui. De 625 na base 5. A base pode ser qualquer coisa. O que você vai fazer? Vamos lá, ó. Vamos tirar a fumaça dessa cabeça. Você vai igualar a x. E aí você vai fazer a regrinha da definição. 5 elevado a x tem que ser 625. Aí você vem aqui no cantinho, fatora 625. Olha lá, por 5. 5 já é a dica. Vai dar 1,
certo? Vai dar 12. Vai dar 2, vai dar 125. Por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então deu 5 elevado a 4. Então isso daqui vai ser 5 elevado a x igual a 5 elevado a 4. Então a gente sabe que o x vai ser igual a quanto? 4 aí, ó. Então significa que o log de 625 na base 5 é 4. Acabou. Beleza? Beleza, agora eu entendi. Então, show. Eu tinha que falar alguma coisa antes. Eu vou escrever aqui para deixar claro. Então, ó, não se esqueçam da definição. Ó. Vou escrever de novo aqui. Log de A na base D igual a X. O logaritmo ando A na base D igual a X. Então isso daqui vai ser B elevado a X igual a A. Se lembrar disso, vai fazer os exercícios lá. Tudo bem? Tá certo? Então, as consequências imediatas, quais elas são? São algumas consequências que elas já vêm da definição, né? Que aí alguém pode chamar de propriedade, enfim. Então, são três regrinhas que eu quero mostrar para você. São essas daqui, ó. O que é B e F? A definição. Então, ó, quais são as consequências? Vamos dizer assim. Primeiro, quando o logaritmando e a base forem iguais, então se você tiver log de A na base A, você nem precisa fazer. Isso é 1. Exemplo. O log de 6 na base 6. Opa, o logaritmando e a base são iguais, então o log de 6 na base 6 é 1. Certinho? Segunda. O log de 1 em qualquer base A ou qualquer base B é igual a 0. Então, o log de 1 em qualquer base, ele vai ser igual a 0. Tudo bem? Então, ó, exemplo. O log de 1 na base 7 é 0. O log de 1 na base 34 é 0. Não importa a base, se o logaritmando for igual a 1, sempre o log de 1 na base A sempre vai ser 0. Tudo bem? E a terceira tem gente que ensina como propriedade, mas é uma consequência.
que é o log de A na base B, só que esse A está elevado a log de C. Ou C ficou feio. Vou fazer de novo. Na base B também. Olha lá, ó. Quando o A estiver elevado a um logaritmo, e a base do logaritmo que ele tiver elevado é igual à base desse carinho, eu posso afirmar que esse valor aqui, ó, aqui o log de A na base do log, o log de A elevado a log de C na base B, na base B, isso daqui vai ser igual a C. É como se a gente esquecesse, né, quando aqui for C, aqui, ó, quando esse valor aqui for igual, né, as duas bases forem iguais, a gente vai pegar esse valor aqui, que é o valor do C. Tudo bem? Então, o log de A elevado a log na base B, na base B, esse logaritmo é igual a C. Aí eu vou mostrar um exemplo dele para vocês, rapidinho, que eu já sei que passou meu tempo. Se fosse assim, ó, o log de 5 elevado ao log de 2 na base 3, e isso está na base 3. Olha lá, ó, quando a base do expoente do 5 é igual à base do logaritmo, eu não preciso nem resolver, eu posso dizer que isso vai valer 2. Tudo bem? Então, log de 5 elevado a log na base 3 na base 3, isso daí vai dar 2. Tá certo? Isso são consequências da definição. Beleza? E aí, na próxima aula, a gente continua. Certo? Aí eu vou mandar uma listinha para vocês de potenciação, de equações exponenciais. E aí na próxima aula a gente já termina essa parte aí de logaritmo e já entra nas funções dele e na função exponencial. Beleza, meus amores? Desculpa.